Olá pessoal, sou a professora Priscila Brandão e estou aqui hoje para falar para vocês desse concurso que terá em Paraná, PM do Paraná. Gente, super recomendo, tá? Paraná é um lugar assim maravilhoso e eu tô falando isso porque eu sei que eu tô dizendo, hein? Primeiro porque eu sei que ó, a região sul é onde tem o maior IDH do Brasil e segundo que eu sou gaúcha, gente, isso mesmo, sou do Rio Grande do Sul, então super recomendo, lugar tranquilo aí, ó, pra vocês estarem exercendo a função de Polícia Militar do Paraná e olha, gente, vamos estudar, tenha perseverança porque eu digo assim, pra gente não desistir, né, gente? Claro, né? Ó, na luta ali, na batalha, eu quero que todo mundo seja classificado, que entrem, que me mandem notícias, né? Me mandem lá as fotos da posse, eu vou colocar aí o meu contato aí no final da aula. Gente, vamos começar. Vou marcar aqui os pontos chaves para vocês. Eu dei uma olhada, né, na banca e eles gostam muito de cobrar a história do Paraná, histórias que ajudaram a compor aí a história do Paraná. E eu dei essa atenção especial aqui na nossa aula de hoje, tá? Vamos que vamos, não desistam, se tiver sono, para um pouquinho a aula, dá pause, vai lá, toma um café, toma água, lava o rosto, respira, conta até 10 e volta. Volta quantas vezes você quiser, o negócio é a gente, ó, gravar, até porque, gente, a gente tá falando aqui, a gente vai começar a falar hoje de história do Brasil. História do Brasil é aquela coisa super básica que a gente tem na escola, nada surreal não, tá? E é uma questão assim que é legal a gente não só decorar, né, mas aprender pra vida, né, gente? É legal a gente saber a história aí do local que vocês vão trabalhar, do local que provavelmente vocês já moram e da história do Brasil, né, gente? Vamos valorizar aí a nossa história, ok? Vamos que vamos, gente? Vamos começar então. Já aviso aqui pra vocês também, né? Eu até tirei aqui, ó, vou voltar. Curso Seja, gente, comprem um pacote completo, vocês não vão se arrepender. Tem todas as aulas, né? E hoje em dia, e para quem não tem tempo, para quem trabalha, é maravilhoso essas aulas online, né, gente? Que daí você pode assistir a qualquer hora, pode voltar, enfim, não tem limites de uso, né? Comprem o pacote completo e continuem com a gente, que a gente tá aqui, ó, juntinho com vocês, para vocês chegarem à tão sonhada classificação e nomeação, né, claro, né? Vamos começar então. Como eu já falei, sou a professora Priscila Brandão. E vamos lá, né, gente? Deixei aqui, olha, o brasão aí do Paraná para vocês, ó, onde vocês vão trabalhar. Acredito nisso, acredito muito, até porque a gente sabe que a PM chama bastante, né? Então, ó, vamos estudar pra gente conseguir essa vitória aí na vida de vocês. E a gente começa aí, ó, com Brasil Colônia. Pessoal, como é que começou essa história toda, né? Essa história toda começou lá na Europa, né? Quando os portugueses começaram aí essa busca marítima aí, né? Foi o período das grandes navegações, né? Começou em Portugal, eles foram os pioneiros aí, né, nas grandes navegações. Para vocês terem uma noção, os espanhóis, eles só começaram 80 anos depois, muito tempo. Então, assim, os portugueses, por isso que eles ficaram em evidência, né? Eles que conquistaram lá, chegaram lá na África, né? Depois conseguiram chegar nas Índias, né? O Vasco da Gama conseguiu. Então, assim, e aí, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, né? Ele era para ter ido para as Índias, só que aí ele teve essa questão dele conhecer a parte aí oeste, né? E aí ele foi seguindo, o pessoal preocupado, pegaram várias tempestades, e ele, não, gente, vamos continuar seguindo, a gente já tá aqui, então vamos seguir, alguma coisa tem que ter pra lá. E aí, né, gente, ele começou a avistar as aves, né? Quando ele viu as aves, ele foi, já viu que era uma coisa boa, né? Falou assim, caramba, já tô vendo ave, em algum lugar elas posam. E aí ele continuou e chegou aqui, né? No Brasil, isso mesmo. E começou aí a história. Só que, é claro, né, gente? Quando ele chegou aqui, ele viu que a terra era, né? Não ficou tão animado assim, porque não achou ouro, não achou especiaria, que era o que eles estavam atrás, né? Mas aí conseguiram também fazer aquela troca com os índios, né? Não foi uma coisa tão pacífica assim, não, mas conseguiram aí, né, ter uma troca aí e tal. E pra vocês terem noção, só depois de 30 anos que o Brasil que ele virou colônia, né? Que o pessoal começou a vir pra cá. E a gente vai entender na história por que demorou assim bastante, como é que foi esse processo. Vamos lá pro período colonial? Então vamos começar. Brasil colônia, né? É um período de exploração, né, gente? Aqui no Brasil, nós fomos colônias de exploração.
E isso explica também os dias atuais, porque nós somos subdesenvolvidos, né? Porque nós somos colônia de exploração. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi colônia de povoamento. O pessoal saiu da Europa para morar nos Estados Unidos. Então, assim, quando você vai para um lugar para morar, você investe, você leva as inovações, né? É totalmente diferente. Quando você vai morar no local, você investe naquele local, porque ele é seu, né? Agora, já aqui não. Aqui foi de exploração. Foi para tirar mesmo as riquezas e mandar para a metrópole, que era Portugal, ok? Então, vamos lá. A missão, né, exploradora, o que eu falei pra vocês, né? Começou em 1530 com Martim Afonso de Souza, a 1815, perdão. Quando então o Estado do Brasil tornou-se Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial, que é o Brasil hoje, né, foi conquistada por vários conflitos, tá? Entre tamoios, os índios que tinham aqui já no Brasil, né? Aqui no Brasil tinha já muitos índios já nesse período, tá? E teve vários confrontos com os índios. A gente vai ver aí no decorrer da aula por quê. Na verdade, os portugueses, como eu falei pra vocês, eles trocavam mercadorias, os índios, os indígenas, né, que estavam aqui. Na verdade, vocês sabem por que são chamados de índios? Sabem? Eu vou falar por quê. Porque eles estavam indo para as Índias, gente. Só que aí Pedro Álvares Cabral foi para o oeste, né? Aqui é a parte ocidental, oeste. Em vez de ele ir para leste, ele foi para oeste. E aí chegou aqui no Brasil. Porque, como ele achou que estava chegando nas Índias, né? Ele falou que eram os índios, né? Que estavam ali, né? Ele ia pra Índia, então eram os índios. Então a gente chama os índios aí até hoje disso. Mas já tinham vários tribos, né? Diferentes aqui no Brasil. Tamoios, tupinambás, enfim. E já teve esses conflitos aí, né? Com espanhóis, holandeses, franceses, entre outros povos, teve esse conflito, né? Até porque espanhóis, holandeses, franceses não foram tão pacíficos como os portugueses, né? Eles chegaram de uma forma mais agressiva, né? Já os portugueses não, os portugueses chegaram de boa, analisaram, tentaram uma comunicação, fizeram a troca. Até porque, por que era interessante fazer as trocas com os indígenas, para os indígenas? Porque eles precisavam, né? Eles não tinham espelho, não tinha ferramenta. Não é porque os índios eram burros não, tá, gente? É porque eles realmente precisavam de algumas ferramentas que eles não tinham. E aí eles trabalhavam em troca dessas ferramentas, tá? Tanto que, quando eles já não precisavam mais das mercadorias, porque eles já tinham tudo, né, de coisas, materiais de ferro, ferramentas, enfim, eles já não queriam mais trabalhar para os portugueses, porque eles já tinham tudo que eles queriam. Aí é que começou o problema, porque eles já não queriam mais trabalhar para os portugueses, mas os portugueses precisavam da mão de obra deles. E aí que começou o conflito total, ok? Vamos continuar. E aí, o que aconteceu lá, né, do início do período colonial? Seguinte, teve a tomada de Constantinopla, né, também com ameaça de colonização francesa nos territórios da América do Sul, né? Teve essa ameaça, né, dos franceses virem aqui tomar conta. O que aconteceu, gente? Quando o Brasil ele foi colonizado, como eu falei pra vocês verem que essas expedições começaram a vir em 1530, né, bastante tempo depois, né? Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele não achou ouro, ele não achou especiaria, e aí ele não viu aqui um interesse muito grande. Voltaram. Só que teve essa questão aqui, ó, Napoleão Bonaparte, lá da França, tava tomando conta lá da França toda e tal, e Portugal, né, fazia parte dos domínios lá dos franceses. O francês, ele tinha um rival que era a Inglaterra. E ele não conseguia derrubar a Inglaterra de jeito nenhum. E aí, qual foi a medida que que o Napoleão Bonaparte tomou? Ele fez o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Todos os lugares, né, que era sob domínio francês, não podia fazer comércio com os ingleses. E isso foi um problema, gente, porque olha só, Portugal precisava comercializar com a Inglaterra. Ele era muito dependente da Inglaterra, né, das trocas com a Inglaterra. Então, assim, como ele era muito dependente, ele não conseguiu, né? Ele precisou comercializar aí de forma que contrariasse a França, e por causa disso Napoleão decidiu atacar Portugal. E aí teve essa ameaça, né, dos franceses tomarem conta aqui da colônia, que até então eles não tinham colonizado, né?
aqui do Brasil. E aí, por causa disso, já estavam sendo perseguidos lá em Portugal, porque desobedeceram o bloqueio continental. Então, eles vieram pra cá já foragidos mesmo, né? Vieram foragidos de lá. E assim, além de vierem foragidos, eles vieram por dois motivos. Porque lá estavam sendo perseguidos e para não perder as terras aqui também. Ok? Porque tava um tempo assim, um período de invasão mesmo, né? Então foram, na verdade, por esses dois motivos, tá? Vamos continuar. E aí, olha, o que aconteceu? A partir de 1530, como eu falei pra vocês, né, teve esse objetivo, né, de demarcar o território brasileiro, né, veio Martim Afonso de Souza, tá, na sua primeira expedição, e em 1534 a tentativa de transplantar o sistema de capitanias hereditárias. Pessoal, capitanias hereditárias era o quê? Dividindo as terras, né, do Brasil. Era isso, tá? Dividir as terras do Brasil. Ok? Só que aí as capitanias hereditárias eram terras muito grandes para pouca gente. A gente vai ver até o fracasso dela por causa disso também, isso foi um dos motivos aí principais. Vamos lá. Que na época era dotada da pequena ilha de Madeira, a sudeste da costa portuguesa. Assim, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias. 14 capitanias hereditárias. É claro que o território brasileiro ainda não era tão grande como é hoje, né, gente? O domínio português, vamos falar assim, né? Ainda não tinha essa noção da dimensão que era o Brasil e a noção do que eles ainda iriam ficar com a terra, que a gente vai ver aí também ao decorrer da aula. Então eram 14 capitanias, por isso que deu só 14, né? Não ia dar muito mais. Que por sua vez dividiam-se entre membros da nobreza claro, né, gente? Aí já começa a desigualdade aqui no Brasil, né? Só os membros da nobreza que receberam essas imensas terras. Ou seja, já começou a concentração de terra já nesse período. E aí vamos lá. Dom João III, né? Claro, né? Pessoas da nobreza da confiança do Dom João III, que era o rei que estava lá na época lá em Portugal, tá? Porém, o modelo não deu muito certo, né, como eu falei pra vocês. Durou apenas 16 anos, tá, esse modelo de capitanias hereditárias. E apenas duas capitanias destacaram-se, a de Pernambuco e São Vicente. São Vicente, São Paulo, tá, gente? São Vicente é o que é hoje São Paulo, né? Eu até canto uma musiquinha aqui pra ninguém esquecer, né? Que eu canto assim: eu sou o Afonso de Souza, Afonso de Souza, Afonso de Souza, que fundei São Vicente, fundei São Vicente, fundei São Vicente. E quem fundou Salvador? Foi o Tomé de Souza, foi o Tomé de Souza. E vou acertar tudo na prova, a professora gosta, a professora gosta. Aí, eu até paguei esse mico que eu tenho a musiquinha pra vocês, aí ninguém mais vai esquecer, até porque se confunde bastante, né? Então, vamos lá. São Vicente, né, São Paulo, como eu falei pra vocês, né? E aí começou esse processo de colonização aqui no Brasil, ok? Vamos prosseguir aqui. Aí, esse mapinha que eu deixei pra vocês, seguinte, é o mapa das capitanias hereditárias, né? Como eu falei pra vocês, tinham 14 capitanias, né, que durou 16 anos, não vamos esquecer disso, por favor. Vamos lá, as 14 capitanias, que é claro, né, como eu falei também pra vocês, não deu certo, não deu muito certo, né? 16 anos é muito pouco tempo, né, gente? Então a gente já vê aí que não foi muito bem sucedida, né? E aí tá as 14 capitanias. E tem outro detalhe também. Lembra que eu falei pra vocês que Portugal ainda não tinha noção, né, da dimensão do território, não conhecia ainda o território todo. Então era basicamente essa parte aqui todinha, olha. Porto Seguro, Espírito Santo, aqui São Vicente, São Paulo, tá vendo? Então, assim, era uma região pequena ainda, que eles ainda conheciam aqui no Brasil, tá? Toda essa região aqui, ok? O Nordeste, ó, como eles chegaram pelo Nordeste, eles já conheciam bastante parte do Nordeste, tá vendo? E tem outro detalhe aqui também que está mostrando aqui pra vocês, que é o Tratado de Tordesilhas, tá bem aqui marcando, tá vendo? Vou falar também sobre o Tratado de Tordesilhas. O que aconteceu? Portugal, primeiro foi feita uma proposta, né, de Portugal ficar com 100 léguas, né, a partir de Cabo Verde. Cabo Verde. E aí, eles iam ficar com 100 léguas, mas Portugal não aceitou.
E depois teve outro, né, outro tratado, que foi esse tratado aqui, no Tratado de Tordesilhas, que foi aceito por um tempo aí, né? O que aconteceu? 370 léguas a partir do Cabo Verde, né? Ficaria para Portugal e o restante para Espanha. Então o resto do território do Brasil ficou em domínio espanhol, ok? Domínio espanhol, tá? Isso aqui foi antes um pouquinho antes, né? Foi em 1494 esse tratado, tá? E aí, a parte o território todinho aqui, o restante do território espanhol, ou seja, tinha um domínio muito mais forte da Espanha do que de Portugal nesse período aqui no Brasil, né? E aí, beleza. Portugal ficou com toda essa parte aqui, né? Pode ver que até a região sul ele ficou com uma parte bem pequenininha aqui, ó. Paraná, olha, uma região bem pequena, né, que ele tomou conta, e basicamente bem a região do Nordeste. Esse foi o Tratado de Tordesilhas, ok? Esse tratado teve que ser feito porque para ver se não ia ter tanta guerra assim, tantos conflitos, né? Porque ficava aquele conflito. Portugal e Espanha naquele embate absurdo, né? Então foi necessário fazer esse tratado para demarcar ele com uma linha imaginária, né? Para cada um saber onde era seu território, ok? Então vamos lá prosseguir. Vamos lá. Em 1494, né, como eu falei pra vocês já, né, foi feito o Tratado de Tordesilhas, só pra gente dar uma reforçada aí, tá? Vou deixar aqui 1494, Tratado de Tordesilhas. Gente, vamos deixar bem claro uma coisa. Foi antes do Pedro Álvares Cabral chegar aqui, né? Chegou em 1500, né? Por isso que essa terra ficou demarcada assim, muito pouquinho para Portugal. Mas depois que ele chegou aqui e conheceu o mesmo território e tal, aí eles foram tomando conta de uma pedação que é hoje o Brasil, tá? Que até tinha um território até maior. Então vamos lá. Fizeram o Tratado de Tordesilhas, né? Foi a coroa de Castela, né, que assinou esse acordo, tá? E aí, o reino da França não concordava com esse tratado. Promoveu suas próprias expedições, fundando, em 1555, uma colônia francesa na região da Bahia, do Rio de Janeiro. Os franceses chegaram aqui no Rio de Janeiro. Inclusive aqui tem várias obras de franceses, né? Várias construções aí dos franceses que eles deixaram aí como herança pra gente, né? Então, naquela época era conhecida a Baía de Guanabara, por isso que o estado do Rio de Janeiro já foi chamado estado do estado de Guanabara, né? Porque por causa da Baía da Guanabara, a França Antártica, né? Chegou aqui. Por isso os franceses aliaram-se aos índios tamoios. Lembra que eu falei dos tamoios lá no início da aula? Então, eles se aliaram aos tamoios na nação indígena, né? Tupinambá, os tupinambás, que na época liderava uma ofensiva contra os portugueses. Então a gente já sabe que os tamoios portugueses não foram muito um com a cara do outro, né? Até porque é aquilo que eu falei pra vocês, né? Os portugueses chegavam de mansinho, fazendo trocas, mas depois também os índios, né, os tamoios, já tinham bastante coisa, e eles não queriam mais trabalhar, né? Eles falaram, pô, já tem tudo que eu preciso, não quero mais trabalhar. Só que os portugueses obrigaram eles a trabalhar. E isso gerou conflitos, né, entre tamoios e portugueses. E os franceses, vendo que esse conflito estava rolando, aproveitou aí a situação para se aliar aos tamoios e atacar os portugueses, ok? E aí, beleza. No entanto, em 1560, sob o comando do governador-geral da colônia brasileira, Mendes Sá, tá? Ele era o governador-geral da colônia brasileira, ok? Mendes Sá. A França Antártica, né, que estava aqui no Rio de Janeiro, foi destruída, né? Gente, dá pra saber que a França foi destruída porque a gente né, no caso, a gente não tem domínio francês aqui, né? Então ela foi destruída, ok? Graças a esse cara aqui, governador-geral Mendes Sá. Mais pra frente, em 1594, houve outra ocupação dos franceses, dessa vez no Maranhão, lá no Nordeste, lá em cima, que ficou conhecida como França Equinocial. Até deixei aqui em negrito pra vocês, tá? Mas foi derrotada novamente pelos portugueses em 1615. Ou seja, a França tentou, mas não conseguiu. Primeiro foi aqui no Rio de Janeiro, depois foi lá no Maranhão, mas ela não conseguiu. Os portugueses toda hora conseguiam derrotar elas. Lá na França, o Napoleão Bonaparte até ficou um tempo, né? Mas depois também ele foi exilado, né? E aqui também ele não teve, os franceses também não tiveram vez não, os portugueses não deixaram não, cheguei aqui agora que é meu, é tudo meu, não vem não, francês. E aí derrotou eles, né, a França Equinocial, em 1615, né. E aí vamos lá, gente,
O início da colonização do Brasil foi marcado por intensas disputas, como a gente já viu aqui, né, com os franceses, espanhóis, enfim, no geral queria essas terras aqui. Não sei nem como é que a gente só fala português aqui, né, já era pra gente falar várias línguas, mas tudo bem. E tentativas de demarcação de território também, né, que foi outro problema aqui que a gente já viu desde o início, aquelas Tordesilhas e tal. Esse processo se estendeu em proporções distintas ao longo do período imperial e também, ao longo do período colonial até o Império, até o período imperial que a gente também vai falar sobre ele, ok?